A palavra de Deus hoje é no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. O livro de Êxodo, a gente pode ver nele o que chamamos de uma meta. Em toda a palavra, nós temos uma leitura que fazemos da palavra que é chamada uma metanarrativa, ou seja, é ver algo maior. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor Jesus já se manifestava, embora ainda não tinha sido encarnado. Abraão disse: eu vi o dia do Senhor. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus não é alguém que... nosso Cristo não é alguém que veio apenas há 2000 anos atrás. Ele já é desde a eternidade que se revelou há 2000 anos atrás. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que enxergar o plano de Deus maior, que a gente chama de ter uma metanarrativa do plano de Deus. E quando olhamos para o Êxodo, por exemplo, nós vemos o povo de Deus saindo pelo Egito, o povo de Deus recebendo leis, né? E quando eles saem do Egito, eles estavam na escravidão do Egito e eles são libertados pelo poder de Deus. Nós também saímos do império das trevas e do pecado e fomos libertados por Cristo. Quando eles saem do Egito, eles colocam nas vergas das portas a marca de um sangue do Cordeiro para que a morte não entrasse. Nós também, em Cristo, temos o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, e todos aqueles que estão em Cristo e com o sangue de Cristo nas suas vidas não morrerão eternamente. Então toda a Escritura, ela fala de Cristo. E o Êxodo é o povo de Deus saindo ali do Egito e indo para a terra prometida. É a jornada, é o caminho, é o processo. Da mesma forma, nós também saímos do Egito e estamos num processo até chegarmos à terra prometida, o novo céu e a nova terra, onde não habitará mais injustiça. E aqui nesse texto de Êxodo nós vamos ver que o povo de Deus havia saído, acabado de atravessar o Mar Vermelho. O povo de Deus estava numa jornada e eram ali, dizem, 600 mil homens, e não contavam as mulheres naquele tempo, então, crianças e mulheres. Então, alguns entendem que eram mais ou menos 3 milhões de pessoas andando, atravessaram o Mar Vermelho, e quando 24 quilômetros depois da travessia, quando eles estavam sedentos, uma multidão precisando de água, clamando por água com sede, no meio do deserto, eles encontram um rio, e eles vão beber água naquele rio, e aquelas águas eram amargas. Já imaginou isso? Com sede, e as águas eram amargas. E eu pensei e quero trabalhar com vocês. O que a gente faz em meio às águas amargas? Qual é a nossa reação diante das lutas, das amarguras, da dificuldade da vida? E nós vamos ver nesse texto aqui as orientações do Senhor. Êxodo 15, a partir do versículo 22, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e suas ordenanças, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Palavra do Senhor. O que fazemos aqui, o que o povo de Israel fez diante das águas amargas? Mara é a ideia da palavra Mara. Não quero ofender ninguém que está me ouvindo que tem o nome Mara, mas naquele contexto é amarga, amargura. O que fazemos diante das amarguras? Aqui a gente vai ver que o povo reclamou.
Moisés clamou. Que o povo estava reprovando e não queria aprender. Mas Moisés aprendeu mais de Deus. Que o povo pensou em voltar atrás. Mas Moisés queria avançar. O que fazemos então diante desses momentos das águas amargas sobre nossas vidas? Eu clamo ou reclamo? Eu clamo ou reclamo? É mais fácil, e a nossa tendência, temos que admitir, que a nossa tendência é reclamar e não clamar. E sempre quando vemos nas Escrituras, vemos o povo daqueles que têm fé clamando a Deus. E o povo de Israel aqui reclamou. A Bíblia diz que eles murmuraram. E murmurar aqui vem de uma palavra original que significa, a ideia de um murmúrio é como ondas do mar. Essa palavra é no princípio de ondas do mar. Aquele barulho, 3 milhões de pessoas chorando, reclamando por causa da dificuldade. E eles então reclamaram. Observe como é interessante aqui que a palavra reclamar, então reclamar e clamar estão ligadas. Reclamar. Eles preferiram reclamar. A expressão ali, o sufixo re, dá a ideia de uma intensidade. Então eles gritaram, eles choraram, eles reclamaram, eles questionaram a ação de Deus. O que fazemos nós quando as coisas ficam difíceis? Nós reclamamos ou nós clamamos? Qual é a nossa postura? E qual a postura que o Senhor quer de nós? Claro que a postura que o Senhor quer de nós é que nós clamemos. Mesmo que o nosso clamor seja em choro e prantos, mas nós precisamos clamar ao Senhor. Nós podemos chegar diante do Senhor e pedir ao Senhor com misericórdia, chorar ao Senhor para que Ele mude aquela realidade. Mas não devemos reclamar, murmurar do Senhor. E eles murmuraram dizendo assim, veja os irmãos, o que havemos de beber? Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés dizendo, que havemos de beber? O que vamos beber? O que vamos vestir? Como vamos enfrentar essa luta? Como vamos suportar essa dificuldade? É como se Deus não soubesse, na cabeça deles, que Deus não soubesse de que eles precisam. É como às vezes também nós nos relacionamos com Deus, como se Deus não soubesse que a gente precisa beber água, que a gente precisa comer, que a gente precisa do necessário. É como se a gente imagina como se Deus não soubesse que nós precisamos de roupa. Opa, funcionar aí a missão da igreja. Amém? Então eles reclamaram, questionaram, o que havemos de beber? O que havemos de comer? Como eu vou enfrentar essa dificuldade? E muitas vezes nós fazemos isso para Deus, né? Por que o Senhor permitiu isso? Como que eu vou ter força para enfrentar isso? E esquecemos que Deus é a fonte de todas as coisas. Interessante que eles reclamaram o que havemos de beber e eles estavam diante da fonte eterna. Depois Moisés, em outra situação, ele toca numa rocha e na rocha sai água. Ali fala de Cristo. A água fala da vida de Deus. Eles estavam diante então da fonte da vida reclamando. Isso não acontece conosco também? Reclamamos das situações, reclamamos das condições que Deus permite muitas vezes em nossas vidas. Irmãos, eu reclamo, eu vou reclamar ou eu vou clamar? A Bíblia diz então que o povo reclamou. Então observe aí o versículo 25 então. O povo reclamou, então Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma saída. O povo reclamou. E Moisés clamou ao Senhor. A questão, irmãos, das lutas virão sobre todos nós. A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Jesus falou da parábola daquela casa que foi uma colocada sobre a rocha e outra sobre a areia. A questão não é se teremos lutas, a questão é como vamos enfrentar essas lutas. Em reclamação ou em clamor. E as reclamações, irmãos, só agravam. Quanto mais reclamamos, mais amarga fica a vida.
Quanto mais o povo reclamasse diante da água, porque Deus deu essas águas amargas, o que vamos fazer, o que vamos beber, mais a amargura fica ainda. Quando eu reclamo perto de casa, minha esposa, do meu esposo, reclamo da comida, reclamo de tudo, reclamo das coisas que acontecem sobre nós, a vida fica mais difícil ainda. Então, ao invés de reclamarmos, a palavra diz: clame ao Senhor. E Moisés clamou, e olha que maravilha. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus tem poder para fazer de águas amargas águas doces. Ele é especialista em fazer milagres. Então, ao invés de nós reclamarmos, clamemos a Deus. Eu li no começo, Atos 16, versos 25 e 26, quando Paulo e Silas estavam presos ali, naquela cela, jogados nos porões lá. Imagina uma cadeia, hoje imagina a cadeia naqueles tempos, e eles cantavam, oravam, cantavam louvores a Deus, e de repente, Deus trouxe a solução. Então, irmão, aprendamos a adorar a Deus, aprendamos a clamar ao Senhor. Existe na Bíblia, alguns dizem, perto de 400 vezes que a palavra clamar, ou seja, Deus nos libera a clamar, Deus nos libera a pedir. Deus, o Senhor Jesus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O Senhor libera que a gente peça quantas vezes for necessário, que a gente clame quantas vezes for necessário. Para cada dia do ano existe um texto bíblico que fala que nós podemos clamar. É Deus dizendo: pode clamar. Mas a gente tem que tomar cuidado em não reclamar e não murmurar. Amém? Segunda verdade que vejo aqui, diante das águas amargas, é: eu aprendo com a prova ou eu reprovo? Eu aprendo ou reprovo? Porque Israel, por muitas vezes, via a manifestação de Deus e ele foi reprovando. Ele reprovava muitas vezes, e outras vezes, pela graça de Deus, ele era aprovado. Quando a luta vem, eu reprovo ou eu aprovo? Tem uma professora aqui, né? Agora, antigamente, a pessoa, quando não passava, não entendia uma matéria, acontecia o quê? Hein, Flaviano, no teu tempo? Reprovava, não é? Hoje parece que tem uma lei aí que você nem pode reprovar, né? Mas na vida não é assim. Ninguém vai dar uma nota para a gente. A gente precisa aprender no meio da prova. Eu, por exemplo, reprovei uma vez na vida, né? Eu reprovei em matemática, na 5ª série no colégio Milucar. Quem estudou no Milucar aí? Quem estudou no Milucar aí? Rosa. Eu também, mas no Milucar, de repente a gente estudou até junto lá, né? Mais ou menos. E eu reprovei. Também matemática, né? O professor chega, naquele tempo, já chegava de cara feia, né? Já chegava de cara feia e ficava no quadro. Lembra? Botava um monte de risco no quadro e colocava lá assim: problema. Ou seja, a gente já chegava cheio de luta e problema, o professor coloca no quadro: problema. Eu não entendia coisa nenhuma daquilo. Aquele ano foi difícil demais. A gente reprova. Então, o que a gente tem reprovado? Quantas coisas a gente repete as mesmas brigas, os mesmos pecados? É como se a gente não passasse de lição, não passasse de ano. E a gente tem que refletir assim: por que eu estou reprovando? Por que eu não aprendo? Eu já vi isso acontecer, mas eu continuo fazendo os mesmos erros. Existe um autor, Ernest Hannah, ele fala assim: os reveses são terrivelmente amargos, mas nunca estéreis. Os reveses são terrivelmente amargos, mas nunca estéreis. Ou seja, sempre nas lutas tem algo para aprender, tem algo novo para surgir, tem a compreensão diferente, um relacionamento mais profundo com Deus, ou qualquer outra coisa, ou aprender a nos relacionarmos melhor. Então eu preciso fazer daquele momento de luta uma lição e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero aprender com isso. Eu não gostaria de estar vivendo isso, mas o que eu posso aprender? O que eu posso conhecer mais do Senhor? O que eu posso me aprofundar mais em Ti? O que eu não vi ainda na minha vida, ou de erros, ou de pecado, que eu possa corrigir? Por que isso está acontecendo? Como que eu mudo, ou como que eu entendo, como que eu cresço
mesmo no meio das lutas, porque muitas vezes o próprio Senhor coloca as lutas como disciplinas em nossas vidas. Nós temos um Deus amoroso, mas esse Deus amoroso também nos disciplina, Ele nos corrige. E todo julgamento de Deus não é para o mal, todo julgamento de Deus é para corrigir caminhos. Então, às vezes, Deus permite certas coisas para que a gente melhore, para que a gente cresça. Olha o que diz o autor de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Vou ler alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 12, vou ler bastante versículo 4 até o 13 de Hebreus capítulo 12, fala assim, olha: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Meu filho, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Olha a primeira revelação: Deus corrige a quem ama. Se você entrar debaixo das mãos de Deus, você vai entrar também debaixo da vara de Deus. Mas a vara de Deus não é para o nosso mal. Hoje nós conversávamos com uma pessoa, né, pastor, no Barreiro. E ela falava da história ali, né, de correção da igreja, de uma forma muito severa de uma determinada igreja corrigir. Eu estava falando, não, Deus corrige, mas Deus corrige para o bem, não é para machucar, para destruir. Então ele fala: Deus açoita o filho a quem ama. E é para, olha, verso 7, e é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Muitas vezes pessoas que não têm nenhum vínculo com Deus, não é que vai ter muita luta, não. Ele vai passando, porque o diabo dá asas. Quando o diabo quer levar alguém para longe de Deus, ele dá asas, não é Red Bull, mas ele dá asas. Se alguém falar assim: eu quero ficar longe desse Deus, eu quero servir, eu quero enriquecer, e muitas pessoas vendem a alma, porque o diabo dá asas para que a pessoa vá longe, mas depois o juízo será difícil. Então, Paulo está dizendo aqui, ou o escritor de Hebreus está dizendo, que se a pessoa está sem correção, ela não é filho de Deus, não. Além disso, verso 9, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, falando dos pais nossos naturais, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais nos corrigiam para que a gente fosse como? Melhor aluno, verdade? Melhor funcionário, que a gente não falasse palavrão. E os nossos pais nos corrigiam por uma coisa terrena. Aqui ele está dizendo que Deus nos corrige para algo maior, para sermos participantes da sua santidade. Amém, irmãos? Deus nos corrige porque Ele está nos moldando à imagem do Seu Filho. Verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Na hora a gente não gosta, mas quando Deus corrige, aquilo vai produzir um fruto. Por isso o versículo 12 diz: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, irmãos, nós temos que deixar que Deus nos corrija, e a gente precisa aprender a lição, porque Ele quer nos tornar parecido com Cristo. Romanos 8:29 diz: para que aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E já começou essa obra. Deus, quando nascemos de novo, já começa a mudar os nossos hábitos, já começa a tirar alguns gostos que são errados em nossas vidas, e às vezes dói.
Mas a gente tem que deixar que Deus nos corrija, que Deus nos mude, porque o Senhor está nos corrigindo para algo maior, então. E o povo de Israel precisou muitas vezes repetir as provas. Se a gente estuda depois, vai estudando as Escrituras, eles vão repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados. Não é que nós também não possa acontecer isso conosco, mas não é a vontade de Deus. João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Mas o desejo de Deus é que não pequemos. Porque o pecado traz o quê? Gera morte, gera sofrimento. Aparentemente, no primeiro momento, parece que é bom, mas depois gera morte. O escritor diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. E Deus sabe disso, porque Deus antevê, Deus vê lá na frente. E então aqui Ele já começa a guiar os nossos passos, e às vezes precisa, como Ele faz com as ovelhas, o pastor faz com as ovelhas, Ele precisa tocar com a sua vara nas nossas vidas. Mas a vara de Deus e o cajado de Deus é a mesma coisa. O pastor do passado, lá no Salmo 23, fala que o pastor carregava vara e cajado. O cajado, ele cuidava das ovelhas. A vara, ele disciplinava as ovelhas. Ele batia devagar nas ovelhas para que as ovelhas sigam o caminho certo. A bênção, os irmãos, nós temos que entender que a vara é uma bênção em nossas vidas. Você crê nisso? O crente tem que crer nisso. As disciplinas de Deus é uma bênção em nossas vidas, porque se Deus nos deixar solto, nós viramos aquilo que a nossa natureza quer. Esses dias eu orava bem nesse canto aqui, uma situação que eu vivi, e eu falei, veio na minha mente, veio assim: eu te cerco. Eu lembrei da cerca de Deus, e é tão bom Deus nos cercar, entendeu? Às vezes você quer fazer uma coisa e não dá certo, Deus cercando a gente, e a gente às vezes não gosta de cerca. Como um animal bravo, ou como uma ovelha, ou como talvez um boi selvagem, a gente quer sair cortando os alambrados ou cortando as cercas de arames farpados na vida, não é verdade? E a gente vai se machucar. Mas Deus coloca cercas, Deus coloca os nãos para o nosso bem. O não é porque nós temos um Deus de não. O não é uma bênção também. O não é uma bênção, a disciplina de Deus é uma bênção. E a gente tem que aprender no meio das lutas. Existe uma autora também, Eleonor Duan, ela fala assim: a provação é a escola da confiança. A provação é a escola da confiança. Às vezes somos provados, aprendemos coisas e crescemos mais. Se eu tenho 30, 20 anos de igreja e eu estou do mesmo jeito, é que a gente está reprovando. Você está aí na quinta série e já devia estar fazendo pós-graduação na fé numa faculdade, mas estamos na quinta série, porque a gente reprova e fala: a professora era muito chata. Não falava assim, não. Quem já falou reclamando da professora? Eu lembro cada professora minha. Eu lembro de um professor bem simpático, eu gostava da aula dele. Eu gostava muito da simpatia dele. Né? E a gente vai reprovando porque põe culpa no professor. Não é verdade? O livro não era muito bom. A luta lá em casa, deu para chegar. Choveu. E a gente não aprende. Não entende, não reconhece. Não, eu preciso aprender. E a pergunta minha é: em qual área da vida você tem que aprender? Casamento? Relacionamento? O que a gente tem que aprender? A gente tem que pedir para Deus: Senhor, tudo bem, estou sofrendo, essa prova está grande, mas não me deixe sair desta prova sem que eu aprenda mais alguma coisa maior. Amém, irmãos? Eu aprendo ou eu reprovo diante das águas amargas? Última verdade: diante das águas amargas, obedeço e avanço, ou retrocedo e caio? Verso 26, lá de Êxodo 15, verso 26. Verso 26, então. Perdão, vai demorar. E disse Moisés, o Senhor disse: se ouvirdes a minha voz,
a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, é quem te sara. O Senhor coloca ali a condição para eles de obediência. Muitas vezes, por exemplo, o povo de Israel quis voltar atrás. Dá uma olhada no capítulo 16 de Êxodo, versículo 3. Êxodo 16, 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha só que oração dura, né? Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matares de fome toda essa multidão. O pastor Mateus pregou semana passada, acho que citou um pouco disso aqui, né? O povo de Israel estava lá e começou a lembrar do Egito, né? O Egito não era escravidão? No Egito eles não estavam debaixo de pancada o tempo todo? No Egito eles não estavam lá e tinham que produzir tijolos, e como o povo de Deus ia se multiplicando e Faraó queria destruir o povo de Deus, cortava os tijolos. Não era o Egito que mandava matar as crianças? Não era no Egito o sofrimento? Agora o Egito virou bom. Ou seja, agora o Egito ficou legal, tem carne, tem picanha, tem não sei o que, tem um monte de coisa no Egito. Ué, não era ruim? E agora ficou bom. Irmãos, às vezes a nossa alma fica olhando para trás. Fica olhando para o Egito. Agora eu sou crente, agora a vida está meio chata. Eu sou crente, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Quando eu estava no mundo, eu me divertia. Enchia a cara. Se drogava. Depois sentia uma culpa horrível. Ou seja, o povo de Israel era dessa mesma forma. Eles estavam olhando para trás e eles retrocederam, e muitos retrocederam e caíram. Então a pergunta é: quando eu estou sofrendo, eu obedeço e avanço, ou eu retrocedo e caio? Em meio das águas amargas, retrocedemos ou avançaremos? E nós, irmãos, somos daqueles que avançam. O povo de Deus é o povo daquele que avança. Aquele que nasceu de Deus, ele vai avançar. E se ele obedecer, ele vai avançar. Ele vai crescer. Ele vai subir. No livro de Hebreus também, Hebreus capítulo 10, versículo 39, Hebreus 10, 37 a 39, nos diz assim, olha, falando daqueles que têm uma experiência com Cristo Jesus. Hebreus 10, de 37 a 39. A palavra nos vai dizer exatamente assim, ó. Porque, opa, deu um branco aqui agora no meu texto. Meu Pai do céu, eles não dão uns brancos aqui. Hebreus 10:37 mesmo. Hã? É 37 mesmo. É 10:37 mesmo. Não me engano que eu estou ficando cego, vou ter que operar meus olhos aqui. Tá ali, eu não vou ficando para trás, né? Mas é isso. Mas não é esse texto, não. Ele vai falar assim, vê se eu acho aqui rapidamente. Ele vai dizer exatamente assim: nós não somos daqueles que voltam atrás. 39, isso. Porque ainda, então, ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. É isso mesmo. Olha como eu estou precisando trocar o óculos, né? Trocar os olhos, né? Meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Nós somos chamados para avançarmos, para ir em frente. E é Deus que nos fortalece. Na medida que a gente se coloca nas mãos dele, ele nos fortalece para que a gente possa avançar. O povo de Israel queria voltar, mas o povo de Israel tinha uma direção a seguir. Ele tinha um destino. Nós temos um destino. E o nosso destino é a vida eterna. Nós temos, não gosto muito dessa palavra destino, mas um rumo. O nosso alvo é a vida eterna. Nós não podemos pensar em retroceder. Nós temos que aguentar firme. Por quê, irmãos? Porque a cruz, a cruz precede a glória.
As lutas precedem as bênçãos. A obediência precede o lugar de repouso. Veja que como Moisés esteve e se posicionou ali, Deus tinha um plano na vida dele, se posicionou, a água se tornou doce, eles continuaram, e a palavra vai dizer então agora, no verso 27, e então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Chegaram a Elim. Elim vem do sufixo El, é o próprio Deus, o lugar de fontes. Elim ali era como um oásis. O oásis, eles chegaram no oásis. Eles chegaram no lugar, e ali a representação que está falando de coisas espirituais, porque havia nesse lugar 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e tudo isso aqui simbolizava o quê? As 12 tribos de Israel, simbolizavam os 12 apóstolos, simbolizavam as 12 portas da Nova Jerusalém, 70 palmeiras simbolizavam os 70 enviados por Jesus, os 70 profetizavam o Antigo Testamento, os 70 simbolizavam os 70 dos 7 vezes 7 dos anos que faltam para a glória do Senhor. Ou seja, os 70 são símbolos, eles estavam seguindo o caminho e chegaram até a fonte Elim, que é o próprio Deus. Como eu falei no início ali, ou na música, não me lembro exatamente, o que a gente quer mais? Que todas as lutas desaparecessem e a gente continuasse do mesmo tamanho que a gente está? Ou a gente quer crescer em Deus? Você quer crescer em Deus? Então a gente precisa enfrentar as lutas. A gente precisa esperar em Deus, a gente precisa continuar caminhando. E às vezes nós queremos olhar para trás. E quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que seguir em frente. Quando eu às vezes converso com algumas pessoas que falam, pastor, eu estou querendo parar, desistir e voltar atrás, eu falo, o que você tem lá atrás? Mesmo na sua vida, o que nós temos lá atrás? Olha para trás. E muitos que estavam em dependência, muitos que estavam numa vida miserável, muitos que estavam pensando até tirar a sua própria vida. Se eu fosse abrir aqui para cada um dar um testemunho, né? A gente tem visto testemunhos maravilhosos. Essa semana eu ouvi também um testemunho maravilhoso de um pastor que me conheceu lá perto da igrejinha ainda, que a gente jogava bola junto, e ele falou que era uma pessoa, não vou falar o nome, ele é pastor hoje, ele estava no quartel, ele tinha 28 anos, estava com a vida destruída por vícios, totalmente destruída, estava quase para morrer, foi numa igreja e atrás do pastor ele viu como se Jesus estivesse ali, a glória de Deus, e ele se converteu e é o pastor hoje. E esse irmão, se olhasse para trás, o que ele vê lá atrás? O que cada um de nós vê lá atrás? E muitas vezes a nossa alma miserável, a gente pensa assim, lá no Egito, e quem volta cai. E quem segue em frente pela obediência encontrará o Elim de Deus. O Elim de Deus. Filipenses também, capítulo 3, fala que a gente precisa avançar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12 até o versículo 14. Vejamos lá. Que texto maravilhoso. Filipenses 3, de 12 a 14. Diz assim a palavra: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Olha que interessante, ele prosseguia para conquistar aquilo para o qual ele já tinha sido conquistado. Ou seja, Deus te conquistou com um propósito e ele seguia na direção daquele propósito. É como se ele já, pela fé, o entendimento é que o Senhor o conquistou para a vida eterna. E ele prosseguia naquela direção. Que o Senhor ele foi conquistado por aquilo o que também foi conquistado por Cristo. E ele diz, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, porque ainda ele sabia que tinha as fragilidades do mundo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, prosseguindo para as coisas que estavam adiante dele. E o que para Paulo era o prêmio? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para Paulo, o maior prêmio que ele podia conquistar é a vida eterna, irmãos. Tem prêmio maior que esse? É conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. É ser conquistado para a eternidade. É ser conquistado para a vida com Deus. O novo céu e a nova terra. Aí eu disse até uma mensagem recentemente. Se isto não nos preenche, nada vai nos preencher. Às vezes o crente hoje está tão bombardeado por tantas mensagens. Se você crê, você vai prosperar, você vai ficar rico e tudo mais. E Deus pode fazer isso também. Que perderam a visão do céu. O céu, céu. Nos anos 90, um certo líder religioso dizia assim, não, é aqui agora. Essa coisa de ficar pensando lá. Irmãos, aqui agora. Olha as maravilhas que Deus tem para reinarmos com Ele na eternidade. Não é um céu que a gente fica paralisado com uma alma vagante. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, onde reinaremos com Ele, onde estaremos com Ele para sempre. Então, para Paulo, ele esquecia, deixava tudo para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as coisas que estão adiante. Você talvez chegou aqui, ou você já pensou muitas vezes, vou desistir. Quem desiste cai. Quem avança em obediência, ele alcança essa bênção de Deus. Terminando, irmãos, as coisas são difíceis, né? Verdade ou não? Não difíceis, mas sempre estiveram também. Já imaginou você viver na Idade Média, quando as pessoas às vezes viviam até 30 e poucos anos e morriam de doenças infecciosas e em muitas situações? Imagina viver num tempo de guerra, de pandemias. Tivemos uma pandemia que nem foi uma pandemia, foi forte, mas as pandemias que mataram muito mais ainda, viver em guerra, e talvez a gente tenha que viver, espero que não, mais um tempo de guerra. As coisas estão difíceis. A questão que nós temos que pensar é, nós vamos ter que atravessar momentos difíceis. O povo de Deus tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. Você imagina na cabeça deles? Imaginou a travessia do Mar Vermelho? Mas multidão, o mar, as ondas, eles atravessaram. Aí eles pensaram assim, atravessamos o Mar Vermelho. Lá na frente, as águas estão amargas. A vida é assim. Luta por luta. Vencemos aqui, amanhã vem outra. A questão não é se as lutas virão. A questão é, para resumir, vamos clamar ou reclamar? Vamos aprender ou vamos reprovar de novo? Vamos obedecer e avançar ou vamos cair? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Cada um de nós tem as nossas lutas, temos as lutas para carregar. Hoje à tarde eu ajoelhei aqui e orei por vocês todos. Eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem muitas pessoas sofrendo na igreja. Não vou citar cada história, mas cada história difícil e pesada. E eu disse para o Senhor, só o Senhor para trazer uma palavra. Deus, só o Senhor para trazer uma palavra. E aí o Senhor tem nos dito isso. Manda o povo clamar. Vamos clamar, irmãos. Por isso eu convoquei vocês para as orações e outras vezes para de madrugada. Vamos clamar, irmãos. Uma noite a menos. Vamos clamar. Vamos reunir aqui, às vezes, 1h da meia-noite, 6 da manhã. Vamos clamar, vamos levantar as nossas vozes juntas. E vamos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu confio no Senhor. Se o Senhor não quiser mudar essa situação, o Senhor é soberano. Mas vamos clamar. Mas vamos parar de reclamar. Amém, irmãos? E vamos dizer para Ele, como eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu pergunto para Deus, por que às vezes a gente tem que viver certa situação? O que o Senhor quer ensinar? Hoje nós somos, eu e o pastor Fabiano, e eu fui lá, a gente sai à tarde, né, vai lá, uma pessoa tão sofrida, uma pessoa só, na casa, quase não conseguia falar coisa com coisa, e a gente pensando, o que Deus quer ensinar com isso aqui?
Eu tinha acabado de ver uma reportagem do Descende. O Descende é um movimento de jovens aí que está invadindo o Brasil todo e o mundo todo. Eles tiveram reunião esse final de semana em 5 estádios. 5 estádios. Milhares de jovens louvando a Deus. E a gente, 2 pastores, nós fomos, e eu pedi para ir lá para Barreiro, a gente vai descende mesmo, vai descendo, Eles vão descende, e aí nós oramos lá, e aí nós conversamos. A gente não sabe o que tem lá na frente. Talvez aquela vidinha ali, que a gente pensa que não tem tanto significado, pode surgir depois mais vidas e uma igreja, porque Deus sabe do amanhã. Deus sabe do amanhã. O que a gente tem que fazer, irmãos, é obedecer e seguir. Aleluia!